Olá, pessoal! Vamos a mais uma aulinha de português. E estamos falando ainda da literatura de cordel. Nós já estamos estudando há algum tempo e é muito interessante esse gênero literário, não é mesmo? Vamos agora falar com Deus. Ele é quem nos guarda e nos protege a cada dia. Deus está cuidando de cada um de nós durante esse período de pandemia. Ele tem nos olhado com amor. Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, vamos orar agradecendo a Deus por tudo isso? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nossa vida e está sempre do nosso lado. Por favor, permanece conosco, dando-nos o teu amor, a tua paz e o teu perdão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá! Vamos lá, pessoal. Nós estamos abrindo a nossa unidade com esse tema: comer, brincar e se divertir com as palavras. Então, o começo dessa unidade traz este poema da literatura de cordel, que fala sobre comidas, alimentos, de uma forma bem divertida. E o título desse cordel é Brincadeiras com Rimas. Entre parênteses está a palavra cetilhas. O que será isso? Nós vamos ver logo depois. Vamos ler juntos esse tema? Eu vou ler e vocês acompanham, ok? Se da tâmara eu tirar o acento da Tamara, do cará eu tiro o acento e eu ganho uma cara. Faço agora um verso louco, ponho um acento assim em coco. E o que é que já dispara? Mas o brócolis e a endívia são difíceis de rimar. Sei que a selga é ruim de rima, mas é boa para mastigar. E rima para serofólio só dá certo com o óleo para comida temperar. Qual a rima para amêndoa? Quem aqui sabe falar? E abóbora, páprica e néspera, quem aqui pode encontrar? Minha rima acabou. Se você já desvendou, é um poeta popular. Porém, todos já conhecem muitas rimas para feijão. A batata tem 1000 rimas, umas boas, outras não. Não importa muito a rima, o que vale é sempre o clima da boa alimentação. Que legal esse cordel, não é mesmo? Vai falando aí sobre a boa alimentação. Faz umas brincadeiras com as rimas em relação a esses alimentos com palavras tão complicadas, difíceis de rimar. Então ele faz uns trocadilhos e termina tudo bem. Porque o que é interessante nesse texto é você saber que precisa ter uma boa alimentação. Bom, temos aí na página 5 e na página 6 o estudo desse texto. Já vimos anteriormente que ele é uma literatura de cordel, porque ele possui algumas características. Ele é escrito em estrofes, as estrofes são rimadas, ele fala de um assunto que todo o povo conhece, que é a comida, mesmo que ele traga algumas curiosidades sobre verduras diferentes, mas é um assunto que a maioria do povo conhece, por isso é da cultura popular. E outra coisa, o desenho dele é feito em preto e branco, lembrando uma xilogravura, certo? Essas são as características de uma literatura de cordel. O livro vai pedir que você dê um outro título
A questão 1 está pedindo isso aí, que você dê um outro título a essa literatura. A questão de número 2 vai perguntando para você que gênero literário é esse. Você então já sabe responder. Na questão número 3, estamos analisando o texto, percebendo que ele foi escrito em 4 estrofes. Este texto que nós acabamos de ler, este cordel, foi escrito em 4 estrofes. É importante também perceber que ele tem 7 versos. Por isso, aquela palavra escrita em parênteses, logo do lado do título, cetilhas, ou seja, cada estrofe tem 7 versos. Por isso, é um cordel escrito em cetilhas. E, geralmente, o cordel é escrito desta forma mesmo. O livro também vai pedir que você escolha, tem as questões pessoais, que você escolha qual a melhor estrofe, que rimas mais interessantes você achou, e aí dê a sua opinião. São as questões pessoais. Ela está pedindo para você citar 2 versos que foram mais divertidos para você. A questão 4 vem organizando as palavras que são duplas, que fizeram uma dupla de palavras em relação a rimas. De novo, falando sobre a rima, a importância da rima dentro da literatura de cordel. Essa questão número 4, ela vai trabalhando aí as duplas. Tâmara e Tamara, Cará e Cara, e celofólio, cerofólio e óleo. São as duplas que encontramos nesse texto da literatura de cordel. A questão 5, de novo, pede a sua opinião. Isso é muito importante. Já trabalhamos rimas, já sabemos que a rima ela acontece com o som o último som das palavras, né? Ela pode combinar com a forma da escrita, com o som, o último som daquela palavra, combinando com o término da outra palavra. O término de uma palavra com o término da outra palavra, como feijão, que rima com macarrão, certo? Batata, que rima com assada. Então, o som é parecido, por isso ele produz uma rima, ele produz uma melodia e fica uma coisa divertida, gostosa de se ouvir, tá bom? Então, essa questão 5 vai pedir para você dizer o que é rima, o que você entendeu por rima. Eu quero ver depois, ok? Nós temos também aqui, logo, a página 7, de número 7, também falando agora sobre o estudo da língua. Olha lá, o que a gente percebeu na estrutura do poema. Estamos falando o tempo todo em rima, então já sabemos que isso é importante para se formar uma estrofe de um poema de cordel, de uma literatura de cordel. As rimas fazem parte dessa estrutura. Então, já que estamos falando de rima, já podemos perceber, ela está no começo da frase, as rimas estão no meio da frase, elas estão no fim da frase. Obviamente, as rimas precisam estar no final da frase, exatamente para se formar a rima. Ela está no final de cada verso. Vocês querem ver? Vou voltar aqui rapidinho para ler um pedacinho aqui, olha, que vai dizer assim, ó. Vou pegar a última estrofe. Porém, todos já conhecem muitas rimas para feijão. A batata tem 1000 rimas, umas boas, outras não. Então, feijão aqui rimou com o não. E ambas as palavras estavam no fim de cada verso. Então, já percebemos que as rimas, elas ficam no final de cada verso, no final de cada frase. Então, é uma coisa muito interessante da gente perceber.
porque quando formos fazer a nossa produção textual, saberemos colocar a rima no lugar certo. Muito bem. E ela vai pedir aí para você perceber os pares que rimam no texto. Será que os pares que rimam, eles têm o mesmo som? É do mesmo jeito? Claro que não. Cada palavra, cada rima tem a sua sonoridade, né? Não são iguais. As rimas não são iguais. Elas formam os pares para que se forme a rima, mas as rimas dentro de um só poema, de um só cordel, elas não são iguais. Muito bem. E a gente vai percebendo sempre que as rimas elas se formam em pares. É o que a letra C da questão 8 está pedindo para você. Que pares de rimas o texto tem? Louco com coco, cerofólio e óleo. Né? Esse finalzinho é bem parecido. As palavras se escrevem quase do mesmo jeitinho. Olha lá. Louco, coco, acaba do mesmo jeito. Cerofólio e óleo também termina do mesmo jeito. Ok? São os pares das rimas pedidos aí que você analise. A gente está pedindo, o texto está pedindo para você analisar isso daí. Na questão 9, agora é com você. Você vai encontrar rimas para as palavras abóbora, as rimas que são parecidas. Nós sugerimos algumas no Zoom, mas essa questão é sua. Eu vou querer vê-la depois. Então, abóbora, a páprica. Pareceu difícil, mas olha, eu vou lá dar uma dica porque no Zoom, rapidamente, uma criança falou fábrica. Olha, como vocês são inteligentes. Pois é, páprica de fato rima com fábrica. E com outras palavras ela rima. Descobre aí, inéspera. É uma fruta. E que palavra diferente. Como rimar essa palavra? Como vamos encontrar essa rima? É com você. E você é muito inteligente. E na questão de número 10, ele vai perguntar uma coisa que a gente já conversou também. Será que nós só encontramos rimas nas literaturas de cordel? Claro que não. Nós temos aí os provérbios populares. Nós estudamos provérbios populares. Quer ver? Vamos lembrar de um. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha aí, dura e fura, certo? Os pares de rimas aí, fura e dura. Então, olha aí, provérbios populares, nas cantigas, cantigas de roda, nas cantigas elas são ricas em rimas. Né? Pesquisa aí uma cantiga de roda e você vai perceber que elas rimam. É uma coisa que a gente nem usa mais, né? Não escuta mais, precisamos voltar a escutar. As cantigas são muito legais e elas são ricas nas rimas. As parlendas também, elas são cheias de rima. Nós vamos ver uma parlenda mais embaixo para você se lembrar o que é, que também faz parte da cultura popular. São essas cantigas, esses pequenos poemas, esses pequenos poeminhas rimados, esses textos rimados que o povo vai falando, isso vai passando de pai para filho, cai na cultura popular, certo? E é muito legal. A questão de número 11, também aí agora, ela vai pedir para a gente observar a parlenda. E aí nós vamos ler a parlenda e você vai lembrar rapidinho o que é isso. Olha lá, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. Quem não sabe dessa parlenda? Todos nós. E como foi que ela chegou aos nossos ouvidos? Ela foi sendo passada, foi sendo cantada e nós fomos aprendendo. Muito bem. A letra A da questão 10 vai perguntar quais são as rimas que terminam iguais. Quais são as duas rimas que terminam, os pares de rimas, que no finalzinho
termina igual. Olha lá, 8, biscoito. Biscoito traz a palavra 8 dentro dela. Então, esta é a rima, são as duas palavras que terminam exatamente iguais. Na letra B, ele vai pedir para você relacionar o resto dos pares. 2, arroz. 4, prato. 6, inglês. E 10, pastéis. Então, vocês estão observando que as rimas, elas vêm em pares. E isso é muito legal e é muito importante para nós formarmos poemas, poesias e uma história em literatura de cordel. Essa foi basicamente a nossa aulinha de hoje no Zoom, falando aí um pouquinho sobre a literatura de cordel, que é distribuído em estrofes, as estrofes com rimas, cada linha que se chama verso, os pares que fazem a rima, a melodia das rimas, a riqueza da rima, e que torna o cordel uma literatura tão bonita. Também percebemos que não é só na literatura de cordel que nós encontramos rimas. As rimas estão em outros gêneros também, como poesia, como prosa, como os ditos populares, os provérbios populares, as cantigas de roda, certo? O livro vai pedir para você dizer o que é uma rima, encontrar rimas, fazer um verso, ok? É o que nós estudamos na nossa unidade de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa unidade, assim como eu gostei. Para produzir o seu texto, você vai ter que perceber essas rimas. Nós vamos ver isso mais adiante um pouquinho, ok? E confiram, então, as questões que demos no Zoom, que estará no eClass, já as respostas que nós trabalhamos no Zoom, e você pode conferir lá no eClass, ok? E para casa, vocês farão, é uma brincadeira, né? As lições para casa. Vocês então farão as páginas 8 e 9, tá bom? Elas estão bem tranquilas e vocês são bem capazes. Então, para casa, 8 e 9, mais aquelas questões pessoais das páginas anteriores. Acredito na capacidade de cada um e sei que você pode fazer suas atividades com muita eficiência, tá bom? E apenas para fechar esse conteúdo, vamos relembrar o que está escrito na nossa página 6, no Você Sabia, na observação, que vem dizendo assim, os cordéis, eles têm muita relação com a cantoria de viola pelo seu ritmo e musicalidade. E uma curiosidade, que no Brasil o cordel é mais popular no Nordeste. Mas esse tipo de texto já existe há muito tempo e ele recebeu esse nome em Portugal. Em Portugal, olha, é uma curiosidade, não é mesmo? Aqui no Brasil, o cordel ganhou peso, ele foi mais predominante no Nordeste. Depois ele ficou conhecido para o restante do Brasil. Agora ele veio de fora e ganhou esse nome de cordel lá em Portugal. Porque, como vocês podem ver, esses pequenos livretos eram pendurados numa cordinha, como vocês estão vendo aí. Por isso, literatura de cordel. Termino, então, com esse pequeno pensamento sobre você, criança. Alma de criança. A alma de criança tem cores especiais. Quando riem, iluminam. Quando choram, não disfarçam. Quando querem, acreditam e amam com a pureza que ninguém é capaz.
Olha que bonito. Isso é você, criança. Você é pura, você é bonita, você é forte, você é alegre e você traz tudo isso para nós, para a nossa vida. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Amo muito vocês. E eu tenho que dizer, estou com muita saudade. Até a próxima.